Graças a Deus, e feliz o homem que encontra no Senhor o seu refúgio, porque ele estará seguro. Eu quero ler nesta manhã com os irmãos, amigos, um texto curtinho do Salmo 57, apenas 4 versículos, onde Davi, ele louva a Deus pelo livramento. Diz assim o texto na minha versão NVI, diz: compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois me refugio em ti, eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo executa por mim. Ele enviará seu auxílio do céu e me salvará. Envergonhará meu opressor. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Estou deitado no meio de leões. Tenho de deitar-me no meio dos que me querem devorar. São homens cujos dentes são como lanças e flechas, e cuja língua é como espada afiada. Eu acho que esse versículo 4, ele nunca esteve em evidência como ele está hoje. Logo, logo nós vamos ver por que eu estou falando isso. Que Deus possa abençoar esse texto em nossos corações. Esse salmo, ele foi forjado, não sei se escrito no mesmo momento em que Davi estava sendo perseguido por Saul, se ele tinha alguém escrevendo toda a história que estava acontecendo, ou se Davi escreve isso depois que passa todo esse problema. Davi agora contemplando, ele escreve sobre o Salmo 57, sobre a perseguição que ele sofre naquele momento. Mas a verdade, meus irmãos, é que o texto diz que Davi está no meio de uma grande, sendo perseguido por Saul por uma questão política. E eu gostaria de dizer que a política hoje, infelizmente, tem sido um câncer na nossa sociedade. Nós estamos sofrendo dificuldades terríveis, estamos diante de um país corrompido, o país está sendo dilacerado por causa de uma política porca, onde os recursos estão sendo desviados para interesses próprios. Essa semana, um absurdo, foi pego o ex-secretário, 35 milhões de um apartamento do camarada, desviado de verba pública que era destinado à saúde, e esse homem estava desviando todo esse dinheiro. Então imagina quantos mais milhões estão sendo desviados por esses corruptos, e o nosso país está passando por uma situação como essa. E Davi está também agora diante de uma perseguição política. Saul está com medo de perder a sua posição, porque ele fica sabendo que agora um novo rei está chegando, e esse rei é Davi anunciado, e ele agora não quer perder o seu trono e começa a perseguir Davi. Tudo por causa de uma cadeira política. E nós percebemos nesse texto que Davi, ele não se vale da sua força física, ele não se vale daqueles que estavam à sua volta, porque ele tinha homens e guerreiros que o estavam seguindo e que poderia fazer frente ao exército, ao grupo de homens que estava perseguindo ele, mandado por Saul. Mas Davi não faz isso. Nós percebemos que Davi, ele se coloca diante de Deus e ele começa a dizer: compadece-te de mim, ó Deus. Em outra tradução vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. Qual a diferença entre misericórdia e entre compaixão? Quase nenhuma, porque são sinônimos. Pequenas diferenças dependendo da situação, mas Davi, ele clama a Deus por suas misericórdias. Ele fala: Senhor, tem compaixão da minha alma, tem compaixão. E ele clama 2 vezes: tem compaixão de mim, ó Deus, tem compaixão de mim. Davi se coloca inteiramente nas mãos de Deus e fala: eu sei que o Senhor não vai me deixar ser derrotado, eu sei que o Senhor não vai me deixar ser destruído por esta calamidade moral que está acontecendo agora por parte de Saul. Pode ver que no finalzinho do versículo ele fala: até que passe as calamidades.
Davi fala de calamidade. E certamente ele não está falando de vírus, como nós estamos vivendo hoje, mas Davi estava falando de algo moral, de algo que estava atingindo o coração de Saul e que estava levando a querer a destruição de Davi. E Davi, então, continua no versículo 2, meus irmãos, ele fala assim, ó, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo executa por mim. Davi coloca para nós, irmãos, a questão da confiança em Deus. Não confia em Deus só na questão da minha mesa ser preenchida, mas confia em Deus em tudo, em todas as coisas que o cerca, o seu inimigo, a calamidade moral, a questão dos homens maus. Davi coloca diante de Deus e fala, eu confio no Senhor que tudo executa por mim. Talvez para nós, irmãos, está faltando hoje colocarmos as nossas prioridades como Davi colocou. Senhor, eu coloco tudo em tuas mãos. Eu coloco a minha família, eu coloco o meu sustento, eu coloco a minha casa, eu coloco a minha família, eu coloco todos aqueles que estão à minha volta e que ainda não te conhecem, eu coloco em tuas mãos e espero que o Senhor me ajude a conquistá-los para o teu reino. Davi tinha um inimigo onde ele sabia quem era, que era Saul. Nós estamos diante de um inimigo hoje também que nós sabemos quem é. Não estou falando do vírus. Talvez o vírus Covid-19, desculpe a minha franqueza, mas talvez o vírus hoje seja uma das nossas menores preocupações. Talvez uma das maiores preocupações do nosso país hoje seja a corrupção do nosso país. Onde o texto vai dizer para nós, quando Davi diz assim, ó, versículo 4, eu estou deitado no meio de leões, tenho de deitar-me no meio dos que me querem devorar, são homens cujos dentes são como lanças e flechas, e cuja língua é como a espada afiada. Ah, meus irmãos, esse versículo para mim nunca teve, quando eu li esse versículo essa semana, eu falei, gente, nós estamos vivendo isso. Nós estamos diante de homens famintos, de homens miseráveis, de homens de corações ruins e que estão dilacerando a nossa sociedade, estão dilacerando o nosso país. A corrupção em todos os tipos de contratos que existem, a corrupção já está entranhada no sangue do homem brasileiro, dessas pessoas. E eu digo mais, não estamos falando só de políticos, mas às vezes a corrupção começa na padaria, quando você recebe um troco de R$10 a mais e você não tem capacidade de devolver. Quando você recebe um troco de R$21 e você não tem capacidade de devolver, porque a corrupção está entranhada já em sua veia. E Davi fala disso. Eu estou diante de homens, eu estou deitado diante de leões que querem devorar. E eu tenho que me deitar, eu tenho que ficar no meio dessa situação, porque as minhas forças, eu não tenho força, eu não tenho capacidade de parar com isso. Eu não consigo chegar no Congresso e parar com isso. Mas aqueles que estão lá, estão sendo corruptos, estão nos destruindo, estão tirando aquilo que poderia fazer bem para a sociedade, poderia fazer bem para os nossos filhos nas escolas melhores, polícia melhor, hospitais melhores, transportes melhores, mas está tudo sucateado, porque esses homens, como leões devoradores, como tigres devoradores, estão corrompendo a nossa nação, roubando, tirando da nação aquilo que poderia ser melhor. A nossa condição financeira como país, irmãos, nós somos um país rico, onde poderíamos ser uma das maiores potências, estamos classificados como país de primeiro mundo, e infelizmente estamos como país de terceiro mundo, porque estamos sucateados. Nós temos o nosso nióbio que é roubado, nós temos o nosso ouro que é roubado, nós temos todas as nossas riquezas minerais que são roubadas por políticos corruptos que não têm vergonha na cara. Davi viveu isso, quando ele fala, eu estou deitado diante de leões, eu sou obrigado a me deitar diante desses homens que querem destruir-me. Nós estamos assim, somos obrigados a ficarmos parados diante desses homens que roubam na calada da noite, nas suas reuniões particulares, e nos deixa numa situação de miséria. Onde já se viu, no meio de uma pandemia como esta, o dinheiro que foi destinado para comprar
respiradores para pessoas que estavam morrendo e que morreram, porque essas pessoas roubaram esse dinheiro e não compraram os respiradores. E os respiradores que compraram ainda não prestaram para o tal serviço que foi comprado. Nós estamos assim, nessa situação. Mas o que me alegra o meu coração é que eu sei que Deus está no controle de tudo isso, meus irmãos. Lá em Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E que essas misericórdias, elas se renovam a cada dia, a cada manhã, elas se renovam em nossas vidas. Então, a cada manhã, a cada dia que nós levantamos, nós sabemos que o sol brilha ou a chuva cai, mas porque Deus está no controle de tudo isso. E Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da sua família. Basta você crer e se posicionar diante de Deus. Quando eu olho para o Salmo 145, versículo 9, diz que o Senhor é bom para todos e que as suas misericórdias alcançam todas as pessoas. Então isso conforta o meu coração. Saber que eu estou aqui, que eu estou diante de um país corrupto, com políticos corruptos, mas que eu tenho um Deus que está no controle de todas as coisas. Essa semana eu vi uma reportagem da Globo com muita... Os irmãos sabem que a Globo ultimamente, quando fala sobre o governo, ele só vem detalhando linhas, pontilhando ponto por ponto para massacrar o nosso governo, presidente Jair Bolsonaro. Mas essa semana a Globo teve que amargar e dar uma boa notícia sobre o governo Bolsonaro. Ela teve que mostrar que em 2015, no governo da Dilma, tivemos uma dívida de 35,9 bilhões. E agora, em 2019, já no governo Bolsonaro, nós tivemos um lucro no país de 109 bilhões de reais. Então, fizeram até uma sátira no final, aparece Bolsonaro batendo palma, dando risada e dizendo, tiveram que falar. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A minha oração é que Deus possa abençoar esse governo que está aí. E que Ele possa, apesar de todos os problemas, fazer um bom governo. Para que possamos sair desse marasmo. E que esses corruptos, todos, possam ser presos. Para que a gente possa dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas eu quero encerrar essa palavra dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de ainda estarmos aqui, de ainda podermos viver, de ainda podermos respirar e de ainda podermos dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é o Senhor da igreja. Deus é o Senhor das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom dia em nome de Jesus.